um abolicionista e republicano que lutou como voluntário na Guerra do Paraguai junto aos escravos negros, os voluntários da pátria. Foi alfabetizado por um ex-escravo e seu melhor amigo de infância, Isaías, era filho de escravo. Leitor voraz, como jornalista e estudante, denuncia a coação da história que explora os países periféricos. Como ministro da Fazenda, inaugura as audiências públicas abertas, dialogando com populares que se enfileiravam na rua Visconde de Inhaúma, no Rio Antigo. Lidera a Revolução de 1930, baseada na unidade cívico e militar de massas e armada, que o leva ao Palácio do Catete. Sepulta a República Velha, cria o voto secreto, o voto feminino, anistia os rebeldes tenentistas e os integrantes da coluna Prestes. Em apenas um mês, cria os Ministérios da Educação e do Trabalho, o Ministério da Revolução. É fundador do Estado Social Brasileiro, com a CLT e a Previdência Social, hoje ameaçadas. Anula as concessões para exploração de petróleo por empresas multinacionais. Aprova o Estatuto da Lavoura Canavieira, a primeira experiência de reforma agrária e sindicalização rural no Brasil. Na conturbada conjuntura mundial que condiciona o Estado Novo, Getúlio industrializa o Brasil, criando a usina de Volta Redonda, a hidrelétrica de Paulo Afonso e a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo. Funda o Instituto Nacional de Música e convoca Vila Lobos, o maior compositor das Américas, para a educação musical da juventude brasileira. Cria a Rádio Mauá, a emissora dos trabalhadores, a Voz do Brasil e o jornal Última Hora. Realiza auditoria da dívida externa, reduzindo-a pela metade, anulando todos os contratos lesivos. Eleito pelo voto popular em 1950, volta nos braços do povo. Os conservadores surtam. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Monta o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o maior banco de fomento do mundo. Lança a Eletrobras e confessa ter assinado o seu próprio atestado de óbito. Funda Petrobras, com base em ampla campanha cívico e militar. O Brasil crescia a taxas de 12% ao ano. Nem a China. Os conservadores conspiram. E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Com um tiro no coração, derrota as aves de rapina, preserva todas as conquistas do povo brasileiro e elege como sucessores JK e Jango. Sai. Como vocês viram, pessoal, hoje a nossa aula ela vai dar continuidade ao capítulo que nós estamos estudando acerca da Era Vargas. Nosso capítulo o nosso capítulo de número 5 do livro didático, e a gente vai continuar com a terceira fase da Era Vargas, que foi a fase do Estado Novo. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira, que foi de 1930 até 1945, onde o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. A Era Vargas, ela já em 1930, é um marco porque Getúlio Vargas chegou no poder através de um golpe, né, armado contra as oligarquias que comandavam a política brasileira na época. Nesse caso era a oligarquia paulista. E Getúlio Vargas chegou no poder através de um golpe. O governo Vargas, a Era Vargas, teve 3 períodos ou 3 fases. Depois que Getúlio Vargas chegou ao poder, ficou assumido que, deixa eu ver aqui, que seria montado um governo provisório, ou seja, por enquanto não houvesse outra eleição, e fosse aprovada outra Constituição. Getúlio Vargas ficou no poder até que fosse aprovada uma segunda Constituição, que foi a Constituição de 1934. Após a aprovação dessa Constituição, houve uma eleição indireta, através de deputados,
e ficou decidido que Getúlio Vargas seria eleito para o cargo de presidente até as próximas eleições oficiais, que seria em 1938. Então, de 1930 até 1934 foi um governo provisório, né? Estava apenas guardando. De 1934 em diante veio a segunda fase, que foi um governo constitucional. Um governo que Getúlio Vargas foi eleito após a aprovação da Constituição de 1934 e já lançaria uma nova eleição em 1938 para a escolha de um novo presidente. O que aconteceu? Que em 1937 Getúlio Vargas não estava disposto a sair do cargo através de uma eleição já no ano seguinte, que seria 1938. E em 1937 Getúlio Vargas, juntamente com uma parte da sociedade das Forças Armadas, deu um novo golpe de Estado e aboliu, fechou o Congresso, fechou todas as instituições democráticas e implantou uma ditadura no Brasil, que foi denominada pelo próprio Getúlio Vargas de Estado Novo. Um novo país iria ser criado, né? Um novo Brasil. Essa fase do governo de Estado, chamada de Estado Novo, de Getúlio Vargas, que foi a terceira fase, que durou de 1937 até 1945, ela foi a fase, vamos dizer assim, ditatorial, a fase da ditadura Vargas, né? Então essas são as três fases do governo da era Vargas: a fase provisória de 1930 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 até 1945. Getúlio Vargas, vocês conseguem ver aqui já na abertura do capítulo uma das características da era Vargas, né, do personagem histórico Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, como vocês conseguem ver na imagem, manifestações, essa daqui foi no Dia do Trabalho, né? Acontecia a cada 1º de maio, manifestações como nos dias do trabalho e em outras épocas do ano, que verdadeiramente colocavam Getúlio como sendo realmente alguém predisposto ao poder, ovacionado, amado, endeusado por uma boa parte da população, principalmente a população mais pobre, mais carente, né? E você vai ver também nessa época aqui, o Getúlio Vargas foi o primeiro que soube utilizar muito bem da propaganda. A propaganda através de livros didáticos e principalmente da rádio, que havia chegado no Brasil, né, no início da década de 1930. Então ele soube se utilizar da propaganda, né, manifestações, comícios, todos colocavam a imagem de Getúlio Vargas em destaque, e Getúlio se tornou essa pessoa que ele é um misto, endeusado, amado, adorado por alguns, principalmente os mais pobres, e criticado por outros, principalmente os mais ricos. Aqui cabe a gente falar aquela máxima que ninguém serve a dois senhores, né? Getúlio Vargas serviu aos dois senhores, né? Mas entrou para a história como sendo essa pessoa amada pelos mais pobres e odiada pelos mais ricos. Mas a vida real e a política que ele desempenhou no Brasil não é tão fácil assim explicada, nós vamos ver. O que vocês já puderam ver no vídeo de abertura, e era esse o objetivo, não era mostrar Getúlio Vargas, o super-homem, ou o político perfeito, não. Mas Getúlio Vargas e o seu papel no desenvolvimento social e econômico brasileiro. Qual foi o papel de Getúlio Vargas, né, enquanto líder, enquanto político e governante do Brasil ao longo de 15 anos? Vocês já puderam ver, já lá no vídeo, que Getúlio Vargas ele vai ser o criador, né,
basicamente de quase tudo. Criador do BNDES, criador da Petrobras, criador da Vale do Rio Doce, criador da siderurgia nacional, as siderúrgicas, os Minas, criador de diversas hidrelétricas de Volta Redonda, na época a maior do Brasil, a maior do mundo, foi também no governo de Getúlio Vargas, né? Fora toda uma política social de apoio à indústria, e também vai ser no governo de Getúlio Vargas que ele irá reconhecer. Eu não falo aqui aprovar, por quê? Apesar de que ele tenha aprovado, a gente nunca deve pensar que foi ele que criou as leis que beneficiavam os trabalhadores. Os trabalhadores já vinham há décadas lutando por essas leis, fazendo greves, fazendo sindicatos, muitos eram presos, até mortos, perseguidos, né? Getúlio Vargas, ele simplesmente aprovou, que já é muita coisa, né? Ninguém tinha feito antes dele. Ele aprovou as CLTs, que são leis trabalhistas, as leis trabalhistas brasileiras, as CLTs, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, consolidação das leis trabalhistas. Ele criou o Ministério do Trabalho, a carteira de trabalho, o salário mínimo, as férias. Nada disso existia no Brasil, foi aprovado a partir de Getúlio Vargas. E que era uma forma dele trazer o apoio da massa, das pessoas mais pobres também para ele, né? Que de fato foi o que aconteceu. Porque eu disse que não é tão fácil a gente compreender, e nunca as pessoas são só anjos ou demônios, né? Bem ou mal. Nunca é somente isso, né? Getúlio Vargas, à medida que aprovava as leis trabalhistas, CLTs, ele também proibia no Brasil a existência de sindicatos, ou de sindicatos que fossem contra o governo, né? Ele passou a perseguir jornalistas que falassem mal contra o governo, líderes sindicais, e a permitir sindicatos que fossem controlados pelo governo, certo? E vocês viram de que forma a vida de Getúlio Vargas, enquanto estava no poder, foi ativa. Ele aparelhou, criou, bem dizer, tudo no Brasil, né? E nós vamos ver um pouco sobre esse período a partir de hoje, que a gente vai dar início aqui na página 115, que a gente já tem, cadê? Página 115, a gente vai retomar um pouco do que foi falado na semana passada e vamos passar a discutir, a falar e a compreender o que foi o Estado Novo. Hoje o foco da nossa aula vai ser o Estado Novo, que foi a fase, digamos assim, a ditadura do período da Era Vargas, que foi de 37 até 1945. Não vamos esgotar tudo hoje, mas veremos uma boa parte. O foco da nossa aula será da página 115 até a página 123. Então, reforçando, pessoal, a Era Vargas ela tem esses 3 períodos: provisório, em que Getúlio Vargas chegou ao poder a partir da Revolução de 1930, o golpe de Estado apoiado pelas oligarquias de Minas Gerais, contra São Paulo e muitas outras no Brasil, também com o apoio dos tenentes e de outra parte da população. Chegou ao poder em 30, o intuito inicial era ficar no poder enquanto fosse aprovada uma nova Constituição para o país, né? 2 anos de poder do Getúlio Vargas, São Paulo, que já vinha extremamente insatisfeito, entrou em guerra contra o governo de Getúlio Vargas. Então foi uma guerra civil no Brasil, onde São Paulo entrou em guerra contra os demais estados brasileiros, que enviavam tropas para lutar ao lado, em nome de Getúlio Vargas, né, do governo federal. Essa guerra civil ela ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932, porque São Paulo reivindicava a nova Constituição,
que já fazia 2 anos com Getúlio no poder e não havia sido aprovada essa Constituição. Então diziam que ele estava no poder de forma arbitrária, de forma ditatorial. Ele não tinha nenhuma Constituição que apoiasse isso. Então a Constituição ela foi finalizada em 1934, né? Essa Constituição ela trouxe alguns elementos muito importantes. Primeiro, ela reconhecia o voto feminino. Até então as mulheres elas eram proibidas de votar no Brasil. A partir de então as mulheres teriam direito ao voto. Outra coisa é que ela instituiu também o voto secreto. Nós vimos que durante todo o governo das repúblicas o voto ele era o quê? Ele era aberto. Então as pessoas tinham direito a saber em quem o outro votou. E os coronéis usavam isso para ameaçar as pessoas, né, que não votassem no candidato deles. Então, a partir desse momento, o voto seria secreto no Brasil. E outro ponto muito importante, Getúlio Vargas foi eleito presidente no Brasil para um prazo de 4 anos, né, pelos deputados que votaram as leis dessa Constituição. Muito bem. Getúlio Vargas deveria ficar no Brasil, a presidência, de 34 até 38, onde ocorreria uma nova eleição presidencial. Então, somente em 1934 é que as mulheres começaram a ter participação política no Brasil. Puderam participar das eleições, seja elas votando ou mesmo sendo eleitas, como foi o caso da Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada eleita do Brasil, né? Só lembrando, pessoal, do extremo preconceito. Quando a deputada ia falar, por exemplo, na época, houve manifestações para não deixar ela falar, porque era uma mulher, ninguém ia ouvir uma mulher, para caçar o mandato dela, retirar ela do poder, diversas formas de violência contra ela, né? Pelo fato dela ser mulher. O Brasil é não só o Brasil, mas o Brasil é um dos países mais, digamos, machistas do mundo, né? E nessa época, estamos falando de 80 anos atrás, não era nada fácil para uma mulher assumir um lugar desse, aonde 100% quase, fora ela, eram todos homens, né? E eu queria também destacar com muita ênfase o movimento do integralismo e também o movimento do comunismo. São 2 movimentos, no outro livro vinham separados, aqui vem em conjunto. Isso confunde, parece ser a mesma coisa, mas não é. Foram 2 movimentos antagônicos, opostos, que existiam no Brasil na época da Era Vargas. O integralismo ele era um movimento de influência fascista. A inspiração dele estava em Mussolini, na Itália, e no partido nazista liderado por Hitler na Alemanha. O líder do movimento integralista brasileiro era Plínio Salgado, que era jornalista, né? O integralismo ele fundou um movimento que era chamado de AIB, que era a Ação Integralista Brasileira. O que era esse movimento? Era um movimento que defendia, como eu já falei, os ideais fascistas. Então, um governo forte que não aceitasse participação de outros setores da sociedade, que defendesse a produção industrial acima de tudo, acima de todos, que não aceitasse a mobilização através da associação, sindicato, certo? E que também reforçasse o militarismo, reforçasse as forças armadas e reforçasse o militarismo na sociedade, assim como era feito na Itália, assim como era feito na Alemanha. E assim como na Itália e na Alemanha, os integralistas também tinham uma forma própria de se vestir, de saudação, a formação de milícias. A gente não viu lá no fascismo e na Itália os camisas negras, e na Alemanha a SS? Pois no Brasil também eles tinham o fardamento civil dessas milícias era verde, e a saudação era igual ao nazismo alemão.
E o lema do integralismo era Deus, Pátria e Família. Deus acima de tudo, a pátria acima de tudo, Deus acima de todos, ou vice-versa, e a família. Lemas que, como já vimos em outras aulas, também fazem parte da atual história brasileira, né? Nesse momento. Nós vimos esses lemas em diversas manifestações propagandeadas pela Rede Globo na época do impeachment da presidente Dilma, justificando a retirada da presidenta do poder, né? Vimos tudo isso. E o oposto do integralismo era a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, que, diferente do integralismo, a ANL ela tinha inspiração comunista, ela tinha inspiração na Rússia após a Revolução de 1917. Então buscava lutar por um país, por uma sociedade que fosse socialmente justa, a riqueza fosse dividida para todos, não houvesse ricos nem pobres, mas igualdade de classe, a terra fosse dividida, fosse feita a reforma agrária, né? Quem estava à frente desse movimento no Brasil era o Partido Comunista Brasileiro e também Luiz Carlos Prestes, que era procurado, se tornou foragido na época do governo Vargas, justamente por defender o comunismo no Brasil. O próprio Partido Comunista Brasileiro, PCB, ele foi colocado na ilegalidade. Ele foi criado em 1932 e já no início do governo Vargas ele foi colocado na ilegalidade durante o Estado Novo, que foi a fase de ditadura principalmente, né? Ele não era aprovado a existência do Partido Comunista nem de nenhuma associação que se dissesse comunista, né? Inclusive Getúlio Vargas, para poder dar o golpe de 1937 e criar a sua ditadura, o Estado Novo, ele utilizou como justificativa que estaria servindo ao Brasil, estaria protegendo o Brasil dos comunistas. A justificativa de Getúlio Vargas foi um plano que depois se revelou falso, seria um plano maquinado, né? Mas que na época foi usado como propaganda, um plano que os comunistas teriam para tomar o poder no Brasil. E é muito importante lembrar que, na época, a Igreja Católica, juntamente com o governo, fez uma campanha muito grande contra o comunismo. Então era dito nas missas que os comunistas iam tomar as mulheres dos homens, porque eles queriam dividir tudo, então tinha que dividir também as mulheres, comiam criancinhas, eram monstros, eram pessoas que serviam ao demônio, porque eram na maioria pessoas ateus, né? Então toda essa propaganda ela influenciou demais a forma que as pessoas mais humildes, principalmente, viam os comunistas, né? Até porque na época o movimento, o Partido Comunista, buscava criar no Brasil muito sindicato, associação, para os trabalhadores lutarem pelos seus direitos, né? Então foi uma forma de enfraquecer o movimento. Então a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha esse intuito, defendia um governo, a retirada, né, das elites do governo e a elaboração de um governo dos trabalhadores, voltado para os trabalhadores, onde a riqueza seria distribuída assim como a terra, né? Aqui nós temos esse cartaz que era acerca do Luiz Carlos Prestes. Que esse cartaz da época, pessoal, foi quando os comunistas tentaram retirar Getúlio Vargas do poder em 1935, né? Tentaram tirar Getúlio Vargas do poder devido à perseguição que Vargas estava realizando contra os comunistas, prendendo, capturando, né? Mandando para campos de concentração. O próprio Luiz Carlos Prestes teve a sua esposa e a sua filha capturadas. E Getúlio Vargas deu de presente a Hitler
a mulher de Luiz Carlos Prestes, que era Olga Benário Prestes, e que estava grávida. Ela era judia, e Getúlio Vargas a deu de presente para Hitler, que a mandou direto para um campo de concentração, onde ela foi morta na câmara de gás, né, de gás venenoso. A filha dela foi mandada de volta ao Brasil, a Anita Prestes. Hoje ela tem 90 e poucos anos, ainda é viva, né? Então, esse movimento em 1935 dos comunistas foi um levante tentando tirar Getúlio Vargas do poder. Ficou conhecido como a Intentona Comunista. Ela surgiu no Rio de Janeiro, com apoio em Recife, Natal, Salvador, mas com o tempo, com alguns dias, né, não tiveram o apoio de grande parte do exército que estava junto com Getúlio Vargas. Eles foram derrotados, né? Mais uma vez, Luiz Carlos Prestes teve que fugir, ficar se escondendo, e foi nesse momento que sua mulher foi capturada, que ela era também foi enviada ao Brasil. Ela era polonesa, foi enviada para ser sua guarda-costa, né? Então, como eu já falei, o pretexto de Getúlio Vargas para instaurar sua ditadura foi combater, aqui, olha só, a ameaça comunista. Então, segundo Getúlio Vargas, estaria combatendo um plano dos comunistas de tomar o poder no Brasil, mas na verdade Getúlio Vargas não queria sair da presidência, né, em 1937, e acabou levando a cabo um golpe de Estado. Para manter o apoio, digamos, da parte mais popular da população, Getúlio Vargas acabou aprovando a chamada CLT, que nada mais foi do que a consolidação das leis do trabalho. Foi criado, já tinha sido criado, né, o Ministério do Trabalho, mas foi criado também a Justiça do Trabalho para julgar o direito dos trabalhadores. Foi dado direito a férias, salário mínimo, 8 horas de trabalho diária seria a carga horária, né? E diversos outros trabalhos, como a aposentadoria, foi criada aqui por Getúlio Vargas. Nessa época, a aposentadoria ela era meio salário mínimo, né? Antes de Getúlio Vargas não existia nada disso. E é por isso que a população mais humilde, ela passou a chamar Getúlio Vargas de o pai dos pobres, né? Expressão a qual ele ficou conhecido no Brasil, o pai dos pobres, né? Como eu já falei, essa prática de reconhecimento do direito dos trabalhadores deu início a um movimento que ficou conhecido como trabalhismo. O trabalhismo era essa prática política de aprovar o direito dos trabalhadores. Lembrando que Getúlio Vargas dava com uma mão, né, mas também retirava de outra, porque ele proibiu os sindicatos de se manifestarem contra o governo, certo? Ele também foi muito bom para, digamos, a burguesia nacional. Ele concedeu empréstimos. Ele lembra da crise econômica de 29, que quebrou os produtores de café? Ele usou o dinheiro do governo para comprar o café que estava estocado, e depois ele mandou queimar o café, né? Ou seja, ele utilizou o dinheiro para absolver o prejuízo dos cafeicultores. Foi a forma que ele achou para tirar os cafeicultores da crise, né? Então ele comprou a safra e queimou depois, né? A economia no Estado Novo cresceu muito, porque, como eu já falei, foi criado no Brasil Petrobras, foi criada a Siderurgia Nacional, a Mineração Nacional com a Vale do Rio Doce, diversas outras empresas do Estado, do governo, hidrelétrica como a de Volta Redonda, gerando energia para a maior parte do país. Então a economia cresceu demais, porque tudo isso precisava de trabalhadores, precisava de pessoas para realizar. Chegou no Brasil na década de 30, logo no início, 32, chegou o rádio, né? Aliás, se eu não me engano, foi em 23, desculpe, né? 22, aliás, 22 para 23.
E na década de 30 houve a difusão, o rádio já estava difundido no Brasil inteiro, né? Em todos os 4 cantos do país haviam rádios. É claro que o rádio, assim como hoje digamos, deixa eu ver o que, assim como um artigo de luxo, um carro de luxo, era o rádio na época. Apenas famílias muito abastadas, proprietárias de terras com relativa riqueza, tinham condição de comprar um rádio na época, né? Juntavam-se pessoas, dezenas, né, para assistir o programa na rádio, para assistir a novela na rádio. Era algo extremamente valioso, luxuoso na época. E essa é a imagem de Carmen Miranda, uma das estrelas da rádio no Brasil, considerada uma das mulheres mais lindas da época. Então, pessoal, o rádio foi utilizado pela propaganda do Estado Novo, depois de 1937, para apoiar as medidas do governo, né? Era lançado propagandas e mais propagandas no rádio. Foi criado um programa só para isso, chamado A Hora do Brasil. Ele passava mais ou menos por volta de 18 horas da noite, que era a hora que estava todo mundo já em casa, pegava as pessoas que chegavam do trabalho, enfim. E nesse programa era feito o comercial, eram 1 hora de programa, toda defendendo o governo, apoiando o governo. Até hoje esse programa, A Hora do Brasil, ainda existe. Ele foi retirado das 6 horas, ele passou agora para outros horários que não são tão visíveis, como 11 horas da noite ou pela madrugada, e que ainda cumpre o mesmo objetivo. Então, pessoal, para reforçarmos esses pontos acerca do Estado Novo, nós temos principalmente a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Esses pontos são importantes porque são pontos que são questões que a gente vai encontrar aí nos Enem, nos vestibulares da vida. ISMAEF traz muitas dessas questões. A ANL, ela tinha influência socialista, olha só, aqui o símbolo do comunismo russo, e o integralismo, ele tinha uma influência fascista, olha só o símbolo aqui, uma menção ao fascismo italiano, ok? Então, os líderes, né? Luiz Carlos Prestes era o líder do movimento comunista no Brasil, da ANL. Já o Plínio Salgado era o líder do integralismo, que era o movimento fascista. A ANL, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, ela combate o capitalismo, o imperialismo, o comunismo internacional é defendido por ela, o fascismo é algo que eles lutam contra, assim como o latifúndio, que é o latifúndio, a acumulação de terras. Eles lutam pela reforma agrária, lutam pela democracia, liberdade, né? Esses pontos são aqueles que são combatidos e defendidos pela ANL ou pelo comunismo. Já o movimento integralista, ele defendia o nacionalismo, combatia o governo popular, defendia um governo autoritário, combatia a ideia de reforma agrária, defendia o nacionalismo e defendia a ideia de partido único. O lema do movimento comunista da ANL era paz, terra e liberdade. Já o lema do integralismo era Deus, pátria e família. Somente o lema já diz muito para vocês, para nós, né? Paz, terra e liberdade. Paz, terra para quem não tem, claro, é evidente. E liberdade também para quem não a tem. Quem era que não tinha liberdade de participar? Aquelas pessoas mais excluídas, os mais pobres, os marginalizados, né? Já o integralismo tem um discurso conservador. Deus, pátria e família. Então você consegue ver uma diferença muito grande entre esses dois movimentos, né? Nos próprios lemas dos movimentos.
Quando eu falei a vocês que Getúlio Vargas ele capturou a mulher do Luiz Carlos Prestes e cedeu ela de presente ao líder do nazismo alemão, Hitler, essa era a Olga Benário Prestes. Ela foi, como eu já falei, cedida por Getúlio Vargas a Hitler, que a mandou para um campo de concentração, onde foi morta na câmara de gás. Né? Ela foi mandada ao Brasil para ser guarda-costa de Luiz Carlos Prestes. Aqui era Prestes quando foi preso, né? No governo de Getúlio Vargas. Ela foi mandada ao Brasil para ser guarda-costa do Carlos Prestes pelo Partido Comunista da Polônia. Né? Outra coisa, já vimos aqui de que forma Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Isso não quer dizer que ele não era uma mãe para os mais ricos, porque, como eu já disse, ele chegou para combater os efeitos da crise, da Grande Depressão no Brasil. O que ele fez? Ele comprou toda a produção de café, por exemplo, e queimou até o fogo. Mas ele também emprestou dinheiro a juros zero, né? Ele cedeu autorização para muitos proprietários expandirem suas terras em terras que eram do governo na época, de tribos indígenas, né? Ele financiou a produção industrial no Brasil, tudo isso, né, para os mais ricos. Mas o Brasil, como eu já falei, é um país extremamente preconceituoso que não aceita os mais ricos, né? Não aceitam, por mais que eles ganhem um governo, eles não aceitam dividir esse governo com os mais pobres. Então, é por isso que, apesar de terem ganhado tanto no governo de Vargas, os mais ricos tramaram a retirada dele do poder, coisa que nós vamos ver nas próximas aulas. A Era Vargas, Estado Novo e ditadura. Em 1938 a gente já viu que era para ter uma eleição presidencial. Vargas não se mostrava empolgado com as eleições, pretensão de continuar no poder. Em 1937 ele denunciou o plano Cohen, ameaça do perigo vermelho. Ele disse que havia um plano dos comunistas para tomar o poder no Brasil. E por causa disso, ele estava instaurando um novo governo, que era o Estado Novo. Depois tudo viu-se, e é claro que tudo isso era pretexto de Getúlio Vargas, não era verdade. Nunca houve esse plano para tomar o poder no Brasil por parte dos comunistas, né? E foi aí que deu-se início, em 1937, o Estado Novo, a ditadura Vargas. Aqui nós temos algum discurso da ditadura Vargas, onde ele, por exemplo, fechava o Congresso Nacional. Cadê? Essa cerimônia ela é conhecida como a queima das bandeiras ou a cremação das bandeiras. As bandeiras dos estados elas foram cremadas nesse evento que houve no Rio de Janeiro, na época era a capital do Brasil, simbolizando o que? O fim dos estados. Agora, os estados seriam cada um representado pela própria bandeira do Brasil. Então o federalismo estaria findado, né? O Brasil não seria mais uma federação de estados, ou seja, não seria mais a união de estados.
seria um Brasil unido. E cada região, cada estado seria governado por um interventor, como eu já falei, e a sua bandeira seria apenas a bandeira do Brasil. Fortaleceu o poder executivo, no caso ele, né, que passou a governar por decreto. Os seus decretos valiam agora como lei. Autoritarismo, perseguições, prisões. A polaca, que foi uma carta assinada por Getúlio Vargas, que instituía pena de morte, no caso do Brasil, né? E foi criado o DOPS, que foi a polícia... Cadê? A polícia política, que era a polícia responsável por identificar, procurar empreender pessoas que fossem consideradas inimigas do governo. Então era uma polícia voltada para a tortura, a perseguição e até mesmo execução, certo? Aqui nós estamos estudando principalmente as ações de Getúlio Vargas na política. Ainda vamos ver um pouco suas ações na economia em outros momentos. A queima da bandeira teve esse propósito, né? Combater o regionalismo, o desejo de autonomia, fortalecer o poder central. Por quê? O intuito do Getúlio Vargas era enfraquecer as elites de cada região, as elites de São Paulo, do Rio, e colocar o poder somente nas mãos do governo. Cimentar, né, a identidade nacional, símbolos nacionais, poder central. Foi aqui que começou a ser... Lembra que eu falava da influência do fascismo no governo Vargas? Pois é, nesse momento a bandeira, os símbolos passaram a fazer parte das escolas. O ensino fundamental 1 passou a ser obrigatório, né? Somente o 1, que era até a 4ª série na época. As pessoas... cantar o hino nacional em posição de sentido também foi imposto na época. Tudo isso para criar esse sentimento de identidade nacional. Eu pertenço a esse país. Lembrando que esse sentimento de identidade, ele era também muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ele tinha o interesse de legitimar o governo de Getúlio Vargas, certo? Na própria propaganda, ela também é excludente. Vejo que todas as propagandas eram pessoas brancas, muito sorridentes, uma coisa que só representava uma fração da população brasileira, que a grande maioria, ela era do campo, ela era afrodescendente, vivia em condição de miséria, fosse no campo, fosse na cidade, ok? E a nova moeda que foi implantada no Brasil, que foi o cruzeiro, trazendo o próprio Getúlio no verso da moeda, né? E na economia, durante a economia, o Brasil passou a crescer. Por quê? Getúlio Vargas, ele era, na economia, aqui vamos falar já da questão social, ele era um estadista. O que é isso? Ele defendia o Brasil, a produção nacional. Se fosse para mandar dinheiro para fora, que deixasse aqui dentro. Então ele nacionalizou a mineração. Como assim? As empresas que vinham da Europa e dos Estados Unidos minerar ferro, ele disse que a partir daquele momento somente as empresas brasileiras. Não tinha empresa no Brasil, então ele criou, que foi no caso a Vale do Rio Doce, né? Ele criou várias empresas para fazer ferro, aço, minerar, hidrelétricas, bancos como o BNDES, que era para emprestar dinheiro para empresas que precisassem de dinheiro para começar a produzir no Brasil e não ser preciso comprar de fora, que era o programa de substituição de importados. Ao invés do Brasil comprar de outro país, que o Brasil mesmo pudesse produzir, né? Então é por isso que vai crescer o número de empregos, o número de fábricas vão surgir e crescer nesse momento do Brasil com Getúlio Vargas. E ele aprovou, como eu já falei, as CLTs, que era a consolidação das leis do trabalho, dando direito aos trabalhadores. Mas eu quero dizer aqui reconhecendo, porque os trabalhadores já vinham lutando, certo?
não é só por bondade, não. A queima do café, algo que eu já falei também. Por tudo isso, Getúlio Vargas ele foi considerado o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos, né? Ganhou-se muito a partir dos empréstimos do governo, que muitas vezes era a custo zero, não tinha que pagar nada de volta, certo? Então o Brasil foi esse Brasil que cresceu com a política econômica de Getúlio Vargas, pelo menos para os mais ricos, e os trabalhadores tiveram acesso a alguns direitos que não tinham antes, né? Aqui algumas empresas criadas pelo Getúlio Vargas. Aqui nós temos uma charge, deixa eu ver se eu aproximo, que era sobre a... Cadê? Pronto. Que dá para ver melhor. Que era a situação financeira do Brasil, né? A situação financeira do Brasil, quando Getúlio Vargas assumiu o governo, era um país, digamos, muito pobre, quebrado, e Getúlio Vargas conseguiu maquiar, conseguiu impor outra forma, criar outra forma de realidade econômica e social no Brasil a partir da criação de empresas brasileiras e também destinando dinheiro para essas empresas e reconhecendo um pouco dos direitos dos trabalhadores, né? Então ele criou outra realidade social e econômica no Brasil. É por isso que eu disse que não é fácil reconhecer quem foi Getúlio Vargas, se bom ou mal, se pai dos pobres ou mãe dos ricos. Todo o direito que ele ia conceder aos trabalhadores, ele fazia geralmente pronunciamentos em comícios e no rádio, através do programa que eu já falei, A Voz do Brasil, e era geralmente no dia 1º de maio, que era no dia do trabalho, né? Que era uma forma dele dizer que estava do lado dos trabalhadores, que eu já falei, essa prática política ficou conhecida como trabalhismo, buscar o apoio dos trabalhadores. E ele criou também o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era aqui a finalidade do DIP? Censurar qualquer manifestação contra o governo, no rádio, no cinema, no teatro, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda tinha esse intuito, censurar qualquer crítica ao governo. E aí eu vou terminar aqui a nossa aula falando duas coisas. Como vocês já viram desde o início do vídeo na abertura, o governo Vargas ele foi muito importante para o Brasil porque ele criou tudo que o Brasil não tinha até então. E ao mesmo tempo não é fácil reconhecer ou definir Getúlio Vargas. Endeusado para alguns, pai dos pobres, estadista, defendia o Brasil acima dos interesses das empresas estrangeiras, para outros ditador, mãe dos ricos, né? O melhor seria nós não definirmos como nenhum e nem como outro, mas sim como ele realmente o foi, né? Com seu programa de governo, buscando beneficiar um grupo, reconhecendo alguns direitos de outros, e a história lhe deu esse lugar, e vamos compreender melhor que lugar ele assumiu na história do Brasil a partir da próxima aula, ok? Vamos ao grupo agora, onde a gente pode fazer a nossa atividade.